Bem-vindos a mais um podcast Vida Imobiliária. Desta vez a entrevistar Patrícia Barão, que é candidata a presidenta da APMIP. Patrícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Comece Obrigada por eu. aqui mesmo. Uh, Vamos tratá-la por presidente da APMIP ou presidenta da APMIP. E que diferença é que isso faz? Hum, António, enfim, eu acho que acima de tudo, a minha candidatura, apesar enfim, de ser a primeira mulher aqui a candidatar-se a presidente da APMIP, é uma candidatura de uma pessoa que, enfim, já está há muitos anos, no setor, e sinto, no fundo, esta missão de poder contribuir ainda mais para o setor, pelo qual eu sou apaixonada e pelo qual eu acredito que tenho, uma voz, e enfim, e muita coisa a fazer. Portanto eh, ser presidente ou presidenta para mim, não há assim grande não há assim grande diferença, não é aí que está o foco da minha candidatura. Uma candidatura que se afirma como sendo de a continuidade, mas também de evolução. O que é que queres que seja de continuidade e o que é importante fazer evoluir? Esta candidatura, é acima de tudo uma candidatura, de evolução e de crescimento. Quando se fala na continuidade, tem muito a ver com aquilo que foi o trabalho que foi feito nos últimos 3 anos, pelo atual presidente Paulo Caiado, que tem conseguido, enfim, trazer a mediação imobiliária, às discussões, com os principais, elementos, não só do nosso governo, como também de todas das organizações que nos regulam. E esse trabalho tem sido um trabalho muito profundo, muito trabalho feito por, enfim, por também um franco conhecimento do setor, e onde, eu diria nestes últimos 3 anos, eu acho que nós evoluímos muito aí. Havia um grande desconhecimento daquilo que era o papel da mediação imobiliária, daquilo que era o papel do mediador, e realmente o atual presidente conseguiu ter e ser uma voz muito ativa na defesa daquilo que é a mediação imobiliária. Eu acho que nós temos de estar todos muito gratos por isso, porque tem conseguido fazê-lo. Eu tive presente, aliás, contigo também, em várias reuniões e vários debates e em várias conversas, onde se defendeu a importância da mediação imobiliária e se desmistificou até algumas situações acerca da nossa profissão. Eu acho que nós estamos numa fase crucial do nosso setor, onde o governo se prepara também para olhar para a mediação imobiliária de uma forma mais séria, e isso deve-se ao trabalho que foi feito ao longo deste tempo. Portanto, no fundo, esta lista, a lista A, tem profissionais de todos os tipos de empresas de mediação, desde as mais pequenas às maiores, desde as redes até às mediadoras, enfim, familiares, e eu acho que a pluralidade do nosso setor é tão grande que nós conseguimos nesta lista representar, eu diria todos. E isso para nós é uma grande força, porque acima de tudo, uma associação existe para defender aqueles que de facto precisam no fundo desta voz. E esta é a nossa missão, portanto, independentemente da marca que nós temos por trás, o nosso grande objetivo é quando existe alguém que, no fundo, tem a profissão de mediação imobiliária, poder ver-se refletido naquilo que é, no fundo, a pessoa ou as pessoas, que, no fundo, falam por todos. Eh, Na entrevista que já a Vida Imobiliária publicou, e o passo a necessitar, está a necessidade de elevar padrões éticos e profissionais, reforçar a representatividade, modernizar processos internos. De tudo isto,
nos primeiros 6 meses, qual é a prioridade imediata? Olha, eu diria que a nossa grande, prioridade está naquilo que é, a mediação naquilo que a mediação exige, que é um forte conhecimento do setor, a ética, a proximidade, e esta voz forte vem claramente trazer isso. Uma experiência que é capaz de ouvir, é capaz de se representar na opinião pública, e acima de tudo, como eu dizia há pouco, assegurar que existe uma legislação e uma regulamentação da profissão. Eu acho que nós temos que nos modernizar, o mundo mudou, a mediação daqui a uns anos não vai ser certamente aquilo que é hoje, e nós temos que unir o setor. Temos que unir e temos que reforçar a voz do setor. Só assim é que nós vamos conseguir ter aqui uma mediação forte e uma mediação que se faça ouvir. Quando se fala de modernização, também tem muito a ver com a forma como a associação se precisa de modernizar ela própria. Portanto, só para, no fundo, terem uma ideia, ou quem nos está a ouvir ter uma ideia, a associação precisa também de ter ela própria um sistema de um CRM que consiga dar resposta aos seus associados. Os associados da APMI estão de norte a sul, cada um deles tem as suas necessidades e nós precisamos de internamente ter uma associação preparada para responder aos associados. E isso tem que ser feito com inovação, com tecnologia, portanto, e é isso que nós pretendemos fazer no futuro. A componente da tecnologia e da digitalização é muito importante no momento em que tanto é um parceiro como é, digamos, alguém que concorre com a mediação imobiliária pela captação de valor, tal como já aconteceu em muitas outras indústrias. Ah, como é que é a relação de hoje da APMIP, da mediação imobiliária, com plataformas que tentam captar também uma parte do valor do que é o trabalho dos mediadores imobiliários? Nós achamos que um dos, enfim, dos pontos fortes que a associação tem é claramente a proximidade e o conhecimento do setor e por isso é que nós também apostamos tanto na formação. Nós sabemos que as plataformas são hoje em dia, enfim, são hoje em dia uma das grandes formas de dar visibilidade aos imóveis. E isso faz parte do nosso setor. Todo um mediador precisa de expor os seus imóveis, precisa de comunicar os seus imóveis ao público. Portanto, essas plataformas vão sempre existir. O que nós acreditamos também é que é preciso existirem plataformas que possam ter em primeira mão aquilo que são, no fundo, os produtos de quem trabalha em mediação, ou seja, dos mediadores que fazem, no fundo, essas angariações e que têm que ter também o seu portal para o comunicar. Portanto, é a dinâmica do mercado a funcionar, vão sempre existir os players que já estão no mercado, vão sempre existir players novos, e está tudo certo. O nosso trabalho, o trabalho da mediação é um trabalho livre, ele tem é que ser regulado. É preciso que nós olhemos para a profissão de mediadores com orgulho. Eu, enfim, tenho filhos e gostaria que um dia, se os meus filhos optassem por seguir, o meu caminho, pudessem ter orgulho em dizer que são mediadores. E isto é uma grande bandeira que nós temos que ter, que é trazer aquilo que é a certificação da profissão, trazer aquilo que é a formação obrigatória, para que haja no setor pessoas capazes de decidir, enfim, e valorizar as suas empresas da melhor forma e saber que plataformas existem, como é que elas funcionam, como é que se pode comunicar os imóveis, sejam elas mediadoras pequenas, sejam elas mediadoras grandes, mas nós podermos ter um setor profissional, regulado e com a credibilidade que o setor imobiliário precisa. Porque, acima de tudo, nós hoje assistimos a uma certa descredibilização daquilo que é o papel da mediação. E é isso que nós queremos que haja a credibilização da profissão de mediador imobiliário, que sejam profissionais formados, com conhecimentos daquilo que é o setor, com conhecimentos daquilo que é o trabalho de mediador e que possam, no fundo, ser os especialistas daquilo que é a mediação. E fazer tudo
para acabar com aquilo que é, enfim, para aquilo que são os players que hoje em dia existem no mercado, que fazem, no fundo, transações que têm aqui um papel completamente, enfim, pouco profissional e pouco dignificante da profissão e que, nós achamos que não faz qualquer sentido e vamos trabalhar para que isso não aconteça. De alguma Portanto, forma, já me está a responder ao que era a minha pergunta seguinte, que é: foi anunciada a intenção de, no pacote legislativo que foi anunciado para ir a Conselho de Ministros no dia 18 de dezembro, também sair uma proposta para a lei da mediação imobiliária. Que propostas concretas é que, a APMIP reclama junto, da tutela e junto do regulador para incluir nesta revisão legislativa da lei da mediação imobiliária? O que era mais importante a ser alterado? eu diria que é a formação obrigatória, portanto, haver uma formação obrigatória para quem quer ser, mediador, haver aqui uma disciplina e uma certificação profissional. Nós acreditamos que tem que haver uma supervisão reforçada daquilo que é a entidade que regulamenta a nossa profissão, neste caso é o INPIC. Outro ponto, o combate ativo à mediação ilegal, portanto esse é, claramente um ponto que nós defendemos. Defendemos também que haja um código de ética que tenha uma penalização real para quem não o cumpre. E no fundo nós defendemos a transparência contratual, a digitalização dos processos, ou seja, o que nós queremos é que haja uma dignificação e uma credibilização do papel da mediação imobiliária. E é isso que no fundo nós defendemos, é isso que nós temos passado para as entidades que, enfim, que têm a regulamentação do setor e nós acreditamos que efetivamente isso vai acabar por acontecer. Ou se nestas palavras um regresso ao passado a 2004 e a enfim, a um pedido, de uma autorregulação da atividade da mediação imobiliária. Estou a compreender bem? Eu quando comecei a trabalhar, neste setor, eu ainda sou agora vou dizer isto e enfim, parece que já foi noutra vida, mas eu sou do tempo onde efetivamente era obrigatório, fazer o exame no INPIC para ter, no fundo, a certificação de angariador, na altura era assim que se chamava, angariador imobiliário. A verdade é que hoje, António, Portugal não exige a formação mínima obrigatória para ser consultor imobiliário. Portanto, em comparação com outros países europeus, como a França ou a Alemanha, há uma formação certificada obrigatória. Portanto, nós acreditamos que, como medidas úteis, deveria existir uma certificação profissional obrigatória, com X horas de formação inicial. Deve, obviamente, haver uma formação contínua, anual, também com X horas por ano, e isso vai salvaguardar aquilo que é a ética, aquilo que é, no fundo, os fundamentos do direito imobiliário, e, no fundo, vai criar aquilo que todos queremos, portanto, que os profissionais do setor querem, que é no fundo um cartão de profissional certificado, ou seja, que haja este reconhecimento da nossa da nossa profissão. E eu penso que isto não é pedir muito, ou seja, já existe noutros países e nós acreditamos que Portugal, está nesse caminho e está nesse processo de evolução. Como respondes à a provocação que tantas vezes é feita, que a mediação imobiliária só está preocupada com a imobiliária de luxo e prefere sempre comprar a arrendar e, portanto, não é um player ativo a construir soluções de acesso à habitação. Como é que respondes a essa crítica? Hum, Como o próprio nome diz, a mediação imobiliária faz exatamente isso, mediação. Ou seja, os mediadores não são responsáveis, pela crise da habitação. O papel do mediador é conseguir, encontrar aquilo que é, no fundo, a família, aquilo que é o comprador para um ativo imobiliário. Este é o papel do mediador, é fazer o match entre aquilo que é uma propriedade, um proprietário que quer vender a sua casa e um potencial comprador que quer vender. E este papel
a ser feito, obviamente, com todo o profissionalismo, com todo o conhecimento daquilo que é o papel da mediação imobiliária, e regulado, obviamente, ele vai cumprir com aquilo que é o fundamental na existência da vida humana, da compra de uma casa, que é talvez das decisões mais importantes que uma família pode tomar. Portanto, hum, quando se fala, onde o que tu estás a referir tem muito a ver com o tema de enfim, terem surgido algumas vozes a dizer que a mediação imobiliária seria causadora do aumento dos preços e daqui enfim, da crise de acesso à habitação que nós estamos a assistir nos dias de hoje. Para nós isso não faz qualquer sentido. Aliás, nós acreditamos até que o papel da mediação vai ajudar nesse ponto, porque um papel e um trabalho de um mediador bem feito, ele tem dados de mercado, ele ajuda o proprietário a perceber qual é que pode ser o valor real do seu imóvel, mas no fim do dia o nosso papel é mediar este encontro entre quem está a vender e quem quer comprar. Portanto, o que nós acreditamos aqui é que nós temos que ter, obviamente, os mecanismos daquilo que a mediação precisa para que, no fundo, este encontro seja feito da melhor forma. E isso só se consegue, obviamente, com um código com força legal para criar comportamentos que sejam, obviamente, comportamentos profissionais e que, no fundo, todos saiam satisfeitos deste circuito. Qual o contributo de uma APMIP, ah, liderada pela Patrícia, no contexto atual e no contexto da fileira da construção e da habitação, que voz é que quer ter a APMIP? Uma voz, forte, uma voz presente, uma voz com profundo conhecimento do setor, uma voz que una, uma voz que agregue todos os players e todos os mediadores, grandes e pequenos, uma voz que saiba, ouvir e, acima de tudo, uma voz que contribua para a credibilização do setor imobiliário. Hum, eu tenho, até hoje na minha vida, eu sempre tive este espírito de missão, faço parte de várias associações. António, tu também me conheces e sabes disto, e eu tenho muita vontade de contribuir para a melhoria daquilo que é o setor, que eu trabalho, e já não é aqui para a minha geração. Eu já acho que nós hoje já estamos a trabalhar para as gerações que vêm aí. E acima de tudo, isto é uma voz de firmeza, é uma voz de confiança, é uma voz de positivismo e muita vontade que, a nossa profissão seja uma profissão digna e uma profissão onde todos se orgulhem, de dizer que trabalham na mediação. E é isso que eu espero que aconteça. No fundo, nós já estamos neste setor há tantos anos e todos queremos, penso eu, que haja um futuro risonho e um futuro positivo, para o nosso setor. E é isso que eu defendo. Eu tenho espírito enfim, de missão. Acho que quem está numa associação tem que ter a consciência que é a voz de todos os mediadores, e esse sentido também tem que ser um sentido futuro, tem que ser um sentido de acreditar que se pode hoje preparar aquilo que é o setor da amanhã. Portanto, é muito essa a voz que eu defendo e acredito que a maioria dos profissionais também defenderão. Uma voz que tem muitas vozes. Tem a voz das redes de mediação imobiliária, tem a voz das grandes imobiliárias, tem a voz das pequenas imobiliárias, enfim, que sempre, sobreviveram de forma, hum, independente, tem a voz dos angariadores, portanto dos consultores, portanto, individuais. Como é que é fazer o equilíbrio de todas essas vozes na tua própria? É ouvindo as dores de cada um. Claro que uma APMIP serve para, no fundo, ser um braço, um parceiro dos seus associados. Obviamente que uma empresa de mediação mais pequena, uma empresa de mediação
que não tenha os meios para poder ter apoio, por exemplo, legal, para ter formação, a APMIP tem que o fornecer de uma forma simples, de uma forma rápida, e ajudar essas pequenas mediadoras a crescerem e a poderem, enfim, valorizar o seu negócio. As grandes empresas de mediação certamente não têm as necessidades, se calhar, de ter apoio legal, apoio jurídico, se calhar também não têm tanta necessidade de ter as formações mais básicas daquilo que os consultores mais júniores precisam, mas acima de tudo também têm que estar ou também têm que ser representados, porque a mediação, os mediadores, como disseste e bem, eles são de facto muito diferentes. Há empresas das 8.000 ou 9.000 licenças AMI, agora já vieram dizer que eram 11.000 licenças AMI, enfim, há de tudo, e nós temos que conseguir numa associação, ter presença para todos. E essa voz é uma voz una, é uma voz da união, é uma voz que no fim do dia vai defender aquilo que é o papel do mediador, seja ele grande ou seja ele pequeno, seja ele médio, a voz de todos. E é muito isso que eu acredito. Eu como, há pouco falavas das redes, eu na minha vida profissional, enfim, nunca trabalhei numa rede imobiliária, mas conheço ou vou conhecendo cada vez melhor, a realidade das redes. E acho que as redes têm um papel super importante naquilo que é a mediação em Portugal. Portanto, as redes têm que ser ouvidas. Nós temos que ser capazes de ouvir as dores das redes, saber o que é que nós podemos contribuir, onde é que nós podemos juntar e unir alguns pontos. E pronto, eu penso que tenho essa capacidade de ouvir, essa capacidade de ajudar, essa capacidade de fazer melhor, e estou cá para isso e vou estar sempre. Aliás, a minha vida tem sido muito imobiliário e este setor, e eu não me vejo a fazer outra coisa, portanto cá estarei para dar voz a todos eles, se assim, obviamente, o entenderem. O que é que eu não perguntei, que é importante referir e que tu gostasses de deixar neste teu testemunho? Eu gostava que, acima de tudo, nesta altura, houvesse uma consciência, de alguma urgência, acho eu, porque o mercado está a mudar. Hum, Nós sabemos que o papel da inteligência artificial, da tecnologia, ele está cada vez a galopar mais, e nós vamos ter que nos unir para que o setor da mediação imobiliária ganhe força. E nós podemos ser, um setor que obviamente corremos sempre o risco de ser desrompidos ou do nosso negócio ser desrompido, mas se nós efetivamente estivermos unidos e soubermos, passar, a palavra de que continua a ser um setor de pessoas, onde as pessoas é que criam a confiança, onde as pessoas é que conseguem gerar empatia, as máquinas e a tecnologia vai ter o seu espaço de suporte, e não de domínio. Portanto, eu acho que nós temos efetivamente que nos unir para que, possamos no fundo mostrar e provar que a mediação imobiliária vai sempre precisar muito desta componente humana. As máquinas, as máquinas têm, um papel importantíssimo e elas vão obviamente fazer parte da nossa vida, mas a empatia, a humanidade que nós conseguimos colocar nos negócios, que nós conseguimos colocar nas transações, essa não vai ser possível de imitar. Portanto, é por aí que nós temos que ir. Patrícia Barão, muito obrigado por ter estado connosco. A Patrícia Barão é candidata a presidente da APMI e eleições no próximo dia 4 de dezembro, que a vida imobiliária, obviamente, acompanhará. Ficam os votos das maiores felicidades para a Patrícia Barão, no que é esta, enfim, esta eleição dos órgãos sociais da APMI. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada eu pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. E é a lista, A, é a lista A. pronto, para quem nos está a ouvir e votar, volta a lista A. A. Muito bem. Patrícia, muito obrigado por ter estado connosco Muito e obrigada, os maiores António. votos de felicidades. Muito Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos.